Olá pessoal do nono ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los para assistir a nossa aula de número 10, onde faremos uma retrospectiva de todos os conteúdos trabalhados até a aula de hoje. Vamos nessa então? Então pessoal, nesses 2 meses que nos antecederam, os meses de fevereiro e março, nós trabalhamos basicamente História do Brasil. E o primeiro conteúdo, trabalhado lá no início de fevereiro, foi processo de proclamação da República no Brasil. Todos sabemos que a República foi proclamada sob um processo liderado pelo então Marechal Deodoro da Fonseca. Só que, na verdade, já havia um desgaste anterior do então Imperador Dom Pedro II. E esse desgaste culminou com o 15 de novembro de 1889 e a proclamação da República. Qual era o desgaste? Dom Pedro II foi o estadista que mais tempo governou na história do Brasil. Ele governou de 1840 até 1889, quando foi derrubado pela proclamação da República. Foram 49 anos ininterruptos de governo, o que já gera um desgaste natural. É muito tempo para um país ser gerido por um único estadista. Desses 49 anos à frente do poder, o imperador Dom Pedro II ele começou a perder bases de apoio. Perdeu apoio nas fileiras do exército, perdeu apoio da Igreja Católica e a última base de apoio que ele havia perdido era a dos cafeicultores, dos grandes fazendeiros do Brasil. Sem essas 3 bases, do exército, da Igreja Católica e da aristocracia cafeeira, Dom Pedro se viu sozinho e terminou sendo derrubado em 15 de novembro de 1889, tendo que retornar para a Europa. Aqui no Brasil, inicia-se um novo ciclo, processo republicano. E a República, em sua fase inicial, é conhecida como a República Velha, que é dividida em 2 partes. A República da Espada são os 5 primeiros anos, de 1889 a 1894, quando o Brasil é governado por 2 marechais. O Marechal Deodoro da Fonseca e, em seguida, o Marechal Floriano Peixoto. Daí a denominação República da Espada. E, em seguida, é a vez da República Oligárquica do Café com Leite, quando os grupos dos cafeicultores paulistas e produtores de leite de Minas Gerais se unem para dominar o cenário político brasileiro de 1894 até 1930. Esse período, envolvendo a República da Espada e a República Oligárquica do Café com Leite, é o que nós chamamos de Velha República ou Antiga República. Lembrando que nos 5 primeiros anos da República da Espada, o Brasil vivenciou a crise do encilhamento, uma grave crise econômica provocada por mal gerência do então ministro da Economia, Rui Barbosa, e o Brasil vivenciou também 2 grandes revoltas, a Revolta da Armada e a Revolução Federalista. A Revolta da Armada no Rio e a Revolução Federalista lá na região sul do Brasil, ambas sufocadas pelo Marechal Deodoro e o Marechal Floriano Peixoto. Ao fim desses 2 marechais do Exército, inicia-se em 1894 com a eleição de Prudente de Moraes, primeiro presidente civil do Brasil, a República Oligárquica do Café com Leite. E é bom a gente lembrar quais as bases que sustentavam essa república. O coronelismo, que era o domínio político de alguns coronéis que eles exerciam sobre a região onde eles viviam. O povo votava em quem os coronéis indicavam, e essa prática era chamada de coronelismo, porque o povo se sujeitava a acompanhar os coronéis e acatarem suas ordens. Muitos porque eram coagidos, eram ameaçados pelos coronéis, que eram chefes poderosos em cada região. Outros porque deviam favores a esses coronéis, então terminavam convertendo esses favores em votos. Esse projeto era chamado de coronelismo e voto de cabresto. Voto de cabresto era aquele voto que você não era livre. Você votava em quem os coronéis indicavam, né? Como um animal, você era puxado por uma rédea, um cabresto, e votava em quem o coronel indicava. Outra característica desse período era o revezamento político, a oligarquia. Oligo, poucos, arquia, poder. Um revezamento político entre um grupo de São Paulo e o grupo de Minas. Só eles se revezaram o poder entre 1894 e 1930, basicamente. Outra característica desse período da República Oligárquica eram as eleições bico de pena. Havia muitas fraudes no processo eleitoral feitas por São Paulo e Minas para se manterem no poder. E nessas fraudes, muitas delas, os derrotados por São Paulo e Minas, eles recorriam à justiça comum, alegando fraude, alegando mudança no resultado das eleições. E aí, daí se chamar eleições bico de pena. O resultado ia para a justiça comum, e era resolvido do bico de pena, na canetada, né? Mas sempre a justiça dava o ganho de voto para paulistas e mineiros. E eles sempre mantinham o resultado da eleição, que embora muitas tivessem fraude, sempre a justiça mantinha a vitória, mesmo sabendo que essas eleições eram fraudulentas. E é bom lembrar que nessa República Oligárquica do Café com Leite houveram várias revoltas. Canudos, no sertão da Bahia,
Houve a revolta da vacina, lá no Rio de Janeiro, no início do século. Houve a revolta da chibata, liderada pelo almirante negro João Cândido. Houve a revolta da Guerra do Contestado, lá na fronteira entre Paraná e Santa Catarina. Houve o tenentismo, um movimento de jovens oficiais das Forças Armadas que queriam tomar o poder da oligarquia de São Paulo e Minas e moralizar o sistema político do Brasil. Eclodiu nesse período da República Oligárquica Café com Leite, em 1917, a primeira greve operária do Brasil, uma greve geral, onde os trabalhadores exigiam a criação de leis trabalhistas no Brasil e a participação política dos mesmos. Todo esse processo, aliou-se também na década de 20 com a Coluna Prestes. A Coluna Prestes e Miguel Costa, que eram os revoltosos, que perambularam pelo interior brasileiro, convocando a população a se rebelar contra a oligarquia de São Paulo e Minas Gerais. Então o Brasil vivenciou nesse início da República várias revoltas, vários movimentos sociais que contestavam o sistema político da época. Lembrando também que nesse contexto, em 1922, houve a Semana de Arte Moderna, quando artistas brasileiros de diversos ramos, da música, da escultura, das artes plásticas, da literatura, se reuniram em 1922 e criaram a Semana de Arte Moderna. O Brasil estava comemorando naquele ano o centenário de sua independência, que ocorreu em 7 de setembro de 1822. Então os artistas resolveram, para comemorar o centenário da independência, fazer uma ruptura, uma independência artística do Brasil, romper com os padrões estéticos europeus. E por fim, quem pôs fim, professor Rubens, a essa oligarquia do café com leite que parece que não ia acabar nunca, foi o golpe de 1930 liderado por Getúlio Vargas. Nós vimos que Getúlio Vargas ele se candidatou pela oposição em 1930 contra a oligarquia, perdeu a eleição, mas deu um golpe e tomou o poder, mesmo tendo perdido. E o motivo, o pretexto utilizado por Vargas foi o assassinato do seu vice, João Pessoa. Logo depois da eleição, João Pessoa foi assassinado em Recife e Vargas aproveitou esse homicídio de João Pessoa, usou isso como pretexto, deu um golpe e tomou o poder no Brasil, encerrando a oligarquia do café com leite. Começava aí um período de 15 anos que a história chamaria de Era Vargas. Período de 15 anos que Getúlio Dornelles Vargas governou o Brasil. E a Era Vargas, por envolver 15 anos, foi dividida em 3 momentos. De 1930 a 34, o governo provisório. De 1934 a 37, o governo constitucional. E de 1937 até 1945, o final de seu governo, o Estado Novo, que é a ditadura varguista. Todos esses conteúdos nós analisamos e lembramos também que Vargas inaugurou um novo ciclo no Brasil. O Brasil deixava com Vargas de ser um país predominante agroexportador e tornou-se um país industrializado. Foi Vargas que inaugurou o populismo, essa aproximação de um líder carismático com a população. Vargas inaugurou também o trabalhismo, com a criação das leis trabalhistas e a aproximação das camadas populares. Daí recebeu o título de pai dos pobres. Ok? Então, nós encerramos aqui. Nas próximas aulas, nós daremos continuidade a esse processo. Nas próximas aulas, mesclaremos conteúdos de história do Brasil, como a gente tem feito até agora, mas inserindo conteúdos novos de história geral, que vocês vão adorar. Conteúdos como Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, o nazifascismo e a Segunda Guerra Mundial. São conteúdos extraordinários que vocês do 9º ano terão a oportunidade nas próximas semanas de virem comigo. Forte abraço e até a próxima.